Oi, para a gente repercutir essas declarações da primeira-dama, temos uma convidada aqui, a deputada federal Bia Kicis, está com a gente aqui ao vivo. Deputada, obrigado, como sempre, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos da bancada e a nossa audiência aí maravilhosa. Ô, deputada, já vou repassar para a senhora essa pergunta que está proposta aí na nossa tela. Falas de Janja podem desencadear problemas diplomáticos, até tendo em vista o novo governo americano? Eu não tenho a menor dúvida. Isso não vai ficar em brancas nuvens, não vai passar batido, como se diz, né? Imagina, ela foi mexer com alguém que fará parte do futuro governo de Donald Trump de uma forma extremamente grosseira, né? É claro que isso terá consequências, trará consequências para o Brasil. Agora, a gente espera que essas consequências elas se concentrem muito mais para aquelas pessoas que são abertamente inimigas dos Estados Unidos, o que não é o caso do povo brasileiro e dos governos responsáveis do Brasil. Agora, deputada, falando justamente dessas movimentações aqui da direita e do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, projetando o que vem por aí agora no governo Trump. Semana passada a senhora esteve nos Estados Unidos, né? Esteve reunida com a deputada Maria Elvira Salazar, que é a parlamentar que está encabeçando no Congresso americano aquelas ações que podem ter como um dos alvos o ministro Alexandre de Moraes. São projetos maiores, né, que tratam de autoridades que estejam cometendo abuso de poder e o ministro Alexandre de Moraes poderia ser enquadrado. Nós temos aqui, inclusive, algumas imagens desse encontro que a deputada Bia Kicis e o deputado Marcel Van Hatten tiveram com a Maria Elvira Salazar nos Estados Unidos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, deputada. O que é que foi debatido nesse encontro e que tipo de medidas podem ser adotadas? Foi um encontro, foi muito bacana. A deputada Maria Elvira, ela fez questão de nos receber, eles estavam em votação no plenário. Entre uma votação e outra, ela deixou o plenário para conversar conosco, foi muito receptiva, lembrou-se que já tinha estado conosco em outras ocasiões, como, por exemplo, na posse do Milei, num jantar na Flórida com o deputado Marcel e outros parlamentares brasileiros. Ela está muito a par do que ocorre no Brasil, até porque ela é descendente de cubanos e ela conhece muito bem a tirania dos governos socialistas, dos governos comunistas. Então, ela é uma guerreira da liberdade de expressão e ela prometeu que vai continuar lutando pela liberdade de expressão no Brasil e contra toda tirania. Inclusive, ela cita, né? Ela conhece a questão do Brasil, da tirania que vem do Supremo Tribunal Federal, não é apenas do Executivo. E ela, inclusive, é uma das que encabeça aquele projeto de lei para retirar o visto, para proibir a entrada nos Estados Unidos de autoridades que atuem contra, que violem a liberdade de expressão de cidadãos americanos, não é? Como foi o caso do Elon Musk aqui, de sua empresa, e também várias pessoas que estão nos Estados Unidos que tiveram prejuízo, empresas americanas com o X derrubado aqui no Brasil. Então, ela está muito atenta e muito disposta a continuar lutando como uma grande aliada do Brasil e dos brasileiros que querem e lutam pela liberdade. Pois é, deputada, ia perguntar justamente sobre a imagem que se tem lá fora do Brasil. Nessa ida aos Estados Unidos, ficou claro que mudou a imagem do Brasil. Os estrangeiros já veem o Brasil como um país onde não há normalidade institucional, porque durante muito tempo isso foi um desafio, né? Mostrar para o mundo que as coisas por aqui não estão bem. Porque eleições acontecem, é uma situação, por exemplo, diferente da Venezuela, de outros países que claramente têm violações a direitos humanos. Talvez aqui no Brasil as violações sejam menos fáceis de serem percebidas. Mas nesse momento, na avaliação da senhora, a comunidade internacional já se atentou para o que está acontecendo aqui no Brasil? Já entendeu qual é a nossa realidade? Talvez não o homem médio, o americano comum, que está vivendo a sua vida sem se envolver tanto com a política, mas certamente todos os atores da política, não só nos Estados Unidos, como internacional, a gente percebeu isso também no Parlamento Europeu, com os parlamentares europeus com os quais a gente tem tido também mantido um bom relacionamento, além dos americanos, está muito claro, né? Eu acho que a questão do X foi fundamental. A perseguição ao Elon Musk, derrubar o X no Brasil, cobrar uma dívida de uma outra X
em uma outra empresa. Então, assim, se alguém tinha dúvida, não tem mais. Né? Ainda colocamos a questão dos parlamentares que são perseguidos. O deputado Marcel falou da sua situação, que ele está sendo investigado por uma fala na tribuna, e eles disseram, meu Deus, que absurdo uma coisa dessa. Né? Se um parlamentar não pode falar na própria tribuna, né? Que imunidade é essa? Né? Então, a questão do Felipe Martins, eles estão também atentos a essa história de que parece ter havido realmente um crime, um conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar a entrada dele no Brasil, e isso vai ser investigado pela nova administração Donald Trump. Com certeza, a verdade virá ainda mais à tona. Deputada, vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, o Bruno Musa e a Josiane Reis. Vai lá, Musa. Deputada, boa tarde. Sempre um prazer falar com a senhora. Obrigado pelo tempo aí. Bom, eu acho que eu acabei de voltar de lá dos Estados Unidos e eu percebi esse movimento muito forte do que a senhora está falando, principalmente alguns núcleos mais voltados para a eleição, mas não especificamente no dia a dia na rua. Traduzindo isso aqui para o Brasil, a senhora que convive aí dentro da política brasileira, do Estado, como está essa percepção agora real entre a fala do governo brasileiro, dos partidos de apoio ao governo brasileiro? Estão realmente sentindo algum tipo de pressão? Isso também é possível que transborde para o STF ou não se percebe isso no dia a dia? Olha, a gente percebe sim. A gente sabe que aqui no parlamento, infelizmente, existem muitas pessoas subservientes que não honram o mandato, que ocupam a representação que tem da população, dos seus eleitores, e que acabam cedendo à pressão de outros poderes. Mas existem vários parlamentares que estamos aqui lutando, né? Somos muitos lutando para resgatar a autoridade. Basta ver, por exemplo, a pauta da CCJ, que a nossa presidente Carol Detoni orquestrou. Infelizmente, o projeto da anistia foi retirado da CCJ, mas será feito um grupo de trabalho, uma comissão especial, digo melhor, para que a gente possa enfrentar esse projeto. Então, a gente sabe que isso vai chegar ao Supremo muito mais por uma pressão externa do que aqui dentro, tá? Sou bem franca com você, eu não tenho tanta esperança quando dependemos das ações dentro do parlamento, mas as ações que nós estamos buscando fora do Brasil, essas sim irão fazer a diferença. Inclusive, nós tivemos uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, e 4 parlamentares americanos mandaram um ofício, uma carta à Comissão Interamericana dizendo que estão insatisfeitos com o silêncio, a falta de ação, a omissão da comissão com relação às denúncias feitas com relação ao senhor Alexandre de Moraes. E disseram o seguinte: nós sabemos, inclusive vimos isso lá, estivemos com o embaixador brasileiro na OEA, os Estados Unidos são responsáveis por 50% das verbas que são destinadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E eles deixam bem claro, se não houver ação, o dinheiro, os recursos que são destinados poderão ser retirados. Então, eu acho que essa é uma pressão muito boa, porque quando você mexe aí no bolso, né, quando você mexe, por exemplo, nos recursos para o funcionamento da própria comissão, vai ser difícil eles ignorarem, né, essa pressão.